Boa noite e bem-vindos a mais um às 9x3. É o primeiro programa da nova época que arrancou na passada segunda-feira. Convosco, para a discussão de tudo o que é notícia no universo Ball Manager, os habituais treinadores / comentadores Der Hugo. Olá, boa noite. Sou Pedro. Olá, e quero começar já por dizer que a época começou na terça, ou não? Terça-feira, mas começou segunda-feira com o lançamento da com a abertura da academia e tal, essas coisas todas. Não vamos falar em tristezas. Perdão, E- não me roubem. E já agora eu próprio, o Mighty Bruno. Então, época nova, vida nova, caros amigos. Virou-se a página e temos agora uma série de folhas em branco. Os jogadores entram, os jogadores saem, os adeptos esquecem os erros do passado e renovam expectativas para a nova época. E eu começo por aqui mesmo. Der Hugo, expectativas para a nova época. Ser campeão. É curto e grosso. Agora essas frases que isso aqui depois é usado. Mas é recuperar o título depois de eu ter perdido nesta última época como foi. Pronto, quero agora dar a volta e voltar lá ao topo. Começaste esta época praticamente como começaste a outra, com uma vitória 5-1. Pronto, isto é começar logo com a força toda. E portanto, ficaste em quarto. Mas esta vez já não vou deixar os meus miúdos brincarem. Vai ser com o chicote a época toda. Não tenho aqui. Sou Pedro, expectativas para a nova época. A equipa campeã em título. Eu não sou um Hugo, não vou dizer que vou ser campeão. Acho que vou lá estar perto, no fim. Mas a minha maior expectativa prende-se com a Liga Mundial. Quero ver se passo o grupo. Acho que acho que já nem sei, mas eu acho que já fui campeão 2 vezes. Já Sim, é a minha segunda participação. Quero ver se passo os grupos. Que eu lembro que o ano passado batei tipo 5 jogos e depois perdi o 6º e não passei. Aquilo foi uma competição estranha, mas sim, é estar perto do título no fim. Pelo menos sentir que, ok, podia ter caído para aqui. E não sentir como o Hugo, que a 3 jornadas do fim já sabia que não ia cheirar. Isso acho que isso não. Acho que muito bem, uma perspectiva realista. E continuando então, altos e baixos desta... E tu? Os Mighty Ducks já sabem como é. Nós somos o Sporting da Liga. Nós temos uma... temos uma academia... Estás em muito pouca conta. Para já as nossas ambições são de continuar a causar competição lá na frente, mas o nosso objetivo para já é continuar a ser melhorar a academia, tirar de lá, evoluir os miúdos que lá temos, porque há lá muito potencial, mas ainda não é para já. Altos e baixos desta primeira jornada, que acaba por resumir só a primeira jornada. Der Hugo, quais para ti os altos e baixos destes primeiros 4 dias? Eu acho que altos não é fácil. Não é fácil dizer um alto nesta primeira jornada porque foram todos os resultados foram o que se esperava, não houve grandes surpresas. Quem é um suposto candidato ao título ganhou. Portanto, ganhei eu, ganhou o Seal Predators, ganharam os Mighty Ducks, ganhou o Liverpool, que é o DVL. Que desta vez acho que já não vai mudar. Ele já disse que não vai mudar de Já prometeu. Portanto, alto, não sei, só se for a luta entre nós já desde o início do campeonato. O baixo, vou ter de meter a academia porque continua fraquíssima. Não sei o que é que se passa com a programação da academia, mas acho que os jogadores podiam sair um bocadinho melhores atendendo ao facto de termos academia no máximo e não aproveitar jogador nenhum. Chegas ao início de cada época, tiras 10 e é deitá-los para o lixo. Uhum. Não percebo. Partilho da tua dor. Sou o Pedro. Para ti, os altos e baixos desta... Eu arranjei um alto. O meu alto da semana é a Ilha do Pico, que é onde está o ponto mais alto de Portugal. E para baixo da semana também vou partilhar a opinião que é a minha academia. Que,
um gajo enterrou ali dinheiro. E a única coisa que até agora consigo tirar da minha academia são tostas mistas lá no bar. Já agora convido toda a gente que estão lá a lanchar, são muito boas, as tostas mistas lá. Jogadores é que não foi lá nada. Muito bem. Ora, para mim, eu sublinhei um alto, o Atlético de Moura, que foi das equipas promovidas à nossa Série A, foi a única que conseguiu vencer. Venceu os Vigaristas do Barro por 1-0. E no baixo da semana coloquei o Sport Real Eagle, se é assim que se diz, ou se é Sport Real Eagle. Ou é tudo em inglês ou é tudo em português. Porque uma derrota pesada em casa, ainda que seja contra o Red Wings, uma derrota pesada em casa por 5-1 é sempre um baixo. E depois estranhar mais uma vez a política de contratações do clube, é sempre à base dos empréstimos, jogadores que vêm para rodar com motivação duvidosa, e depois é o que se vê. Vamos, oxalá, para bem da nossa série, para bem da competitividade, que eles consigam melhorar agora no decorrer da temporada, mas foi um mau arranque. Ele, se não tem o melhor jogador do campeonato, é lá perto, aquele Zélio Marques. Mas, pois no papel, sim. É emprestado. Sim, não interessa, joga. Pois, mas... 12.7 a extremo, vocês estão... Está bem, mas contra os Red Wings não é qualquer um que joga. Né? É. Jogou assim, este menino. Jogou assim. E já que falamos em Red Wings, na semana que aí vem, portanto, na jornada dupla que aí vem, temos um jogo grande já, o primeiro da temporada. O Red Wings recebe o Liverpool, já esta sexta-feira, às 15 horas. Vamos então debater, se calhar, este encontro. Hugo, é o teu primeiro teste da temporada, logo à segunda jornada. Os teus jogadores estarão preparados? Eu espero que sim. Eles deram uma resposta positiva nesta primeira jornada e espero que continuem na segunda, mesmo sendo contra um adversário direto. Vou jogar em casa e se o ano passado ganhei o primeiro jogo contra o Liverpool e foi em casa, dei 2-0. Aquele fatídico jogo no final da época em que, se ganhasse, podia aspirar a ser campeão e que perdi injustamente fora 1-0 contra ele. Sou Pedro, e para ti, eu sei que ainda é cedo, mas vendo como terminou a época passada, como está a começar esta época, qual seria o resultado que mais interessava aos Soul Predators? É assim, para mim é irrelevante. Agora não tenho dúvidas que muito dificilmente, e para lá de amizades à parte, acho que a vitória não vai escapar aos Red Wings, porque o Liverpool trocou mais uma vez a equipa toda e agora tem jogadores razoáveis, ali entre os 60% e os 70%, salvo 2 ou 3 exceções, sem experiência. Acho que se o Hugo meter o seu melhor 11, só mesmo uma catástrofe é que lhe vai roubar a vitória. E para mim pode ser. Fico bem com uma vitória do Hugo ou com uma vitória do Liverpool. Ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo, realmente. Então, marcamos encontro para a próxima quarta-feira para debatermos então a jornada dupla que passou. Continuamos então com as nossas rubricas. Jardel, artista de primeira água, tirou 3 adversários do caminho quando remata ao ritmo tropical em Passo de Santa. Um espanto. A participação esta semana nesta rubrica foi praticamente inexistente e eu não me importo porque havia um jogador que eu merecia. Esta rubrica, se não falasse dele, não era a mesma coisa e eu estou obviamente a falar e vou dar uma pista. Vou dar uma pista, aqui vai. Popota. E vocês agora estão tipo, Pedro, estás-te a passar, a Popota é um hipopótamo, é uma fêmea, nem sequer está no BM, é para estar. Está, o jogador que eu trago aqui é um macho, jogador do BM, que é carinhosamente apelidado no balneário, que por acaso é o balneário da minha equipa de Popota. Eu acho que quem melhor que eu, que sou o treinador, para vos falar dele. E vocês agora devem estar a ver na imagem. O jogador é o André Postiga. Do Popó. Quando o Real Madrid tem o Pita Higuaín e os Soul Predators têm o Popota. Coisa. É só o Popota. Estamos aqui a falar de um jogador que chegou ao clube com um fardo descido ao fardo do seu peso. E já agora tem que aproveitar, o rapaz tem um IMC que é perfeito, tem extremo cuidado com a alimentação, está ali, é um atleta completíssimo. Também é um metrosexual, percebe-se perfeitamente, vocês veem aí a foto dele, tem as sobrancelhas perfeitamente delineadas e a barba também inexistente.
Ainda Sim, sim. corre um boato no balneário que o rapaz foi àquela coisa do mais pelo não, ou lá o que é fazer depilação facial. E parece-me que pinta os lábios também, não é? É possível, é um jogador extremamente metrosexual. Agora, para além disto, ele também é um jogador que eu não faço ideia nenhuma porque é que os pais o foram chamar Postiga. E ainda insistiram que é o Postiga. É assim, há um facto. Postiga é nome de família. Mas tipo, há um Postiga antes do Postiga do nome de família. E aí já é marotice dos pais. Se calhar isso era o pai a era mãe Postiga queria que e a fosse. mãe também era Postiga. Pois, só se fosse. Pois, pode Mas isso ser. não acontece. E tipo, ele tem 18 anos. Ou seja, nasceu quando aquele cujo nome não merece ser pronunciado, mas é o Helder Postiga, tinha 13. O Popote é cabo-verdiano. E aos 13 anos o Postiga era provavelmente um bardina qualquer na escola que, sem reputação nenhuma e muito dificilmente, era conhecido em Cabo Verde. Por isso é que eu não percebo porque é que os pais do Popota, cabo-verdianos do Bar da Rija, foram com o Postiga. Não sei. É assim, pronto. Em termos técnicos, o Popota bate o Helder em quase todos os níveis, incluindo no remate, que tem 4. E há aqui um aspecto que deixa um pouco a desejar em relação ao Helder. É a resistência. O Popota só tem um de resistência e o Helder tem pelo menos deve ter para aí um 19 e é a única maneira que eu encontro para explicar a resistência dele às péssimas exibições e a manter o 11 na seleção. Tem claramente 19 ou 20 de resistência. Justíssimo. E agora, um facto que também é extremamente interessante é a camisola do Popota que tem. Tipo, nunca havia, é um nome grande, então tudo junto tem Postiga posto. Que por acaso é uma expressão bastante ouvida nos relatos da seleção, que aquilo é tipo, está Postiga, vai ser gol, vamos dizer toda aberta, Postiga posto. Postiga ouve-se muitas vezes nos jogos da seleção e ele tem lá. E às vezes bate no poste que é o próprio Postiga, não é? Bate e sai fora. Às vezes não dá conta e vai, mas pronto, não sei se foi a propósito, tenho que lhe perguntar. Pronto, agora em termos de gostos pessoais, o André aprecia um bom chazinho de canela, polvilhado com açúcar em pó, mas só quando está a temperatura amena no exterior. Porque aquilo quando está frio, o gajo vira-se mais para o cappuccino e bolacha Maria. Junta sempre bolacha Maria com queijinho manteigada. Mais um pormenor, não pode ser da Serra da Estrela. Que este rapaz, no balneário, equipa-se à parte, nos duches, que ele não suporta cheiro a chuva. Mais, que é que eu posso dizer mais sobre? Olha, é um menino humilde, de gostos requintados, e anda a tentar fintar o destino. E o seu destino, portanto, é o Helder, a quem a finta não assiste. Ele tem que tentar fintar um gajo que não sabe fintar. Pá, eu estou com o André nesta jogada. Além disso, é um jovem, é um miúdo, tem valor, está prestes a explodir. E segundo ouvi, há pessoal que quer que ele exploda com o Helder ao lado. É bem possível. Uma Não é série de portugueses. E pronto, vamos por aqui. Foi este o primeiro rapaz a ser escrutinado aqui na prova dos 9. Descobrimos Sugestões. Descobrimos as Sugestões. pistas. Descobrimos as Sugestões do BM. Pronto, a sugestão desta semana é uma que pronto, está em voga, toda a gente já deve ter votado, que isto já vão em 300 e tal votos. E que por acaso no Fórum de Sugestões já tem dois posts diferentes. Tem um para votação e outro para falar sobre ela. E é sobre a Taça do Mundo. Esta sugestão é uma sugestão que já muita gente tem pedido desde o início, e que tinha toda a lógica, era ter uma taça que juntasse todas as equipas de cada mundo, e é o género Taça Portugal, vá, em que entram todas as equipas e lutam até à final. E pronto, assim dava-se hipóteses de podermos competir com equipas de outras séries, e tinha toda a lógica. Além disso, nesta mesma sugestão, ele sugere que seja um tipo de jogo diferente das taças que nós estamos habituados, que os jogadores ganhem experiência à mesma, percam condição física e haja ganho de bilheteira. Eu também acho bem, porque sendo dentro do mesmo mundo, todas as equipas jogam no mesmo dia e à mesma hora, portanto arranjava-se mais um dia por semana para haver os jogos da taça. Exato. Ninguém perdia nada com isso. Depois traz mesmo um bocado mais de realidade, não é? E obriga a uma gestão do plantel, não é ter equipas só de 11 jogadores ou 12, não é? Acho muito bem. Estou de acordo. Aliás, Não sei se é fácil de arranjar um dia. Talvez o sábado. Talvez o sábado. Estás a falar do nosso próprio mundo, né? Porque nos outros mundos é noutros
É Não, nesses está dias. o nosso mundo com jogos terças e sextas. Depois sábado Não, não. não, o que tem lógica era, por exemplo, há um jogo, nós, por exemplo, temos um jogo à terça e outro à sexta. Então, Teria no domingo. de sexta para terça são 3 dias e de terça para sexta são 2 dias de separação. Ou seja, quando há 3 dias de separação de um jogo para o outro, era aproveitar o dia do meio para a taça do mundo. No nosso era o domingo, né? Então, Também ias perder a oportunidade para treinar. Era menos um treino. Menos um treino, depende. Pode estar a dar experiência a outros jogadores na taça, utilizar um bocado como a taça da Liga no Campeonato Português. Pode-se dar experiência aos jogadores, meter os jogadores mais novos e deixas os outros a treinar. Isso, a equipa, o manager é para isso, é para saber gerir a equipa. e qual será, sem querer estar aqui porque eu não sou técnico, quais serão as dificuldades técnicas de programação e não sei o quê, para que isso, para que essa taça do mundo pudesse subir Eu acho que não há dificuldades porque eles já têm as taças programadas, isto já funciona perfeitamente. Ou seja, é só ligar a cada mundo. Pode haver problemas é com os servidores, que a gente não sabe como é que aquilo está distribuído. Se E há aguenta, muitos que se têm aguenta jogos- com tantas taças ao mesmo tempo, acho que não é uma taça por cada mundo que vai dar confusão. Pá, sim, à partida. Mas atenção, que já aqui onde se fala sobre a taça do mundo, no fórum, no post de falar sobre a taça, já veio aqui um moderador, penso que foi um moderador ou administrador, uma administração, deixou um post a dizer: não desmoralizem, estamos ainda a tentar que seja esta época, eu dou mais novidades para o início da próxima semana. Isto Não há foi, esperança. pronto, É sim. esta semana. Isto foi a dia 22 de 11 de 2012, ou seja, foi há uma semana praticamente, foi há 6 dias. Eles dizem que no início da próxima semana que iam dar novidades. Pronto, já estamos a meio da semana, vamos ver se durante esta semana haja novidades da administração. E esperemos que sim, que ainda seja esta época. Tem toda a lógica. E se não for, pá, Mas infelizmente só chega na oitava época e se calhar porque teve tantos votos, não sei como é que tarde, conseguimos. Pois é, Sim, mas sim, voltar sim. nunca, sim, sem dúvida. Muito bem, ótima sugestão. Space, the final frontier. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Ora, comprometido na rubrica Outros Mundos, o painel de comentadores abandona o conforto do seu mundo 9 e vai partir à descoberta de outras ligas noutros mundos. Hoje vamos falar não de uma série, não de um mundo em particular, mas de uma taça. A taça Tubarões do BM. É uma taça privada, sem igual no universo BM, pois reúne os grandes tubarões do Ball Manager. Ora, para falar dela, nada melhor do que ter aqui o organizador, o mentor, o inventor desta taça de Tubarões BM. Boa noite. Boa noite. Elcio. É mais o inventor. Sim. Eu estou sempre a inventar. Antes de mais, é um prazer estar no seio de tão ilustres jogadores, treinadores, users, chamem-lhe o que quiserem, do Ball Manager, Exato. de malta que quem não conhece deveria conhecer, porque vocês podem não ter a noção, mas já muita gente falou de vós e de coisas que vocês fizeram no passado do Ball Manager, tudo no bom sentido. Relativamente a esta taça, há que fazer aqui uma pequena correção. Infelizmente, por culpa do vil capital, culpa do sacana do Gaspar, que para além de agora querer roubar, como o Vaticano também quer roubar a burra e a vaca do presépio, Exato. o Gaspar quer roubar as moedinhas ao pessoal. Isto fez com que alguns treinadores de elite deste jogo, para grande tristeza, declinaram o meu convite para participar nesta taça. Com a desculpa das moedas, não é? Com a desculpa das moedas, porque de facto isto está complicado para todos e até no Ball Manager chega à crise, mas vamos falar baixinho, senão aparece um coelho a correr que nos rouba as vitórias e que nos rouba as moedas, pior ainda. Ou então metem o IVA também nas moedas, cala-te. Ora. Ora, Relativamente nas moedas com login, do login. Sim.
e IVA na quantidade de logins que o pessoal faz. Bem, é melhor um gajo estar calado, senão. Estamos a dar Bom, ideias. Começa a qualquer dia, contar mais moeda. qualquer dia estamos no Ministério das Finanças. Bom, relativamente a esta taça dos tubarões, é muito interessante, porque eu vejo que já é muito utilizada até no fórum de utilizadores do Ball Manager, sobretudo dos mais catedráticos analistas deste jogo, que é utilizado como ponto de referência entre estratégias e jogadas e como um ponto de situação, porque realmente entre as grandes equipas há aqui um nível de análise técnico-tático que o Gabriel Alves deveria pôr olho nesta malta, porque efetivamente há aqui analistas, vocês vejam alguns tipos de análise, eu convido, por exemplo, independentemente da vossa cor clubística, deem um salto ao Fórum do Dragão Campeão, onde vocês veem o Javelin, o grande treinador do FCP, e outros utilizadores a discutir, como se estivéssemos num grande fórum da UEFA a discutir a Champions League e os melhores treinadores da elite mundial. Porque a Mas malta isso que é vai... onde? Dentro do jogo? É no fórum, e dentro do fórum há um fórum, não é dentro desta taça, é no fórum, há um fórum de discussão que é mesmo Fórum Dragão Campeão. É um fórum específico que acho que foi o Javelin que criou. E que eles discutem e debatem estratégias e táticas em que vão ao mais ínfimo dos pormenores, que é uma coisa fantástica que eu, embora já jogue há algum tempo, eu fico estupidificado com coisas que leio dos mais pequenos pormenores e no fundo estamos a falar de um jogo que tem por trás algoritmos matemáticos. Mas bom, adiante. Isto é muito giro, porque temos aqui malta de todo o país, tenho tido a oportunidade de conversar com gente desde o Algarve até ao norte, até ao estrangeiro, malta daqui das Caldas, que efetivamente está no estrangeiro, como que estão, nomeadamente algumas das equipas que são da Suíça, são de Caldas da Rainha. Sim. E por acaso hoje, curiosamente, estava aqui a ver um jogo e falando aqui da taça dos tubarões, um dos meus grandes amigos das Caldas, o Heinz, que aqui é o treinador do Scorpions, realmente o Mighty Ducks hoje foi-se abaixo. Na primeira jornada, pá, é verdade. levaram ali 3 patos a 1 Então, na Bruno, primeira jornada. Foi a primeira. Foi a época de estreia para os Mighty Ducks e ainda estou a tentar gerir o esforço dos jogadores no jogo para o campeonato e depois no jogo para a taça. Agora imagina quando levares com a música do Ziggy. Pois, exatamente. E aqui o Sun Tzu, que eu posso dizer, por acaso, não posso, é melhor não dizer, porque eu sei que é funcionário público, ele trabalha no Ministério, mas isto não se pode dizer. Não se pode dizer. Mas calharam-me grandes tubarões no grupo. Realmente. Só para citar, são 60 equipas, e só para citar algumas, temos, por exemplo, o vencedor da Liga dos Campeões da época transata, o Boca Juniors, do nosso caro Shanti. Temos o Grey Street do Ants. Temos, como falámos então, a equipa do nosso amigo Ziggy, o Jazz from Hell. Temos o Taladas, temos o SC Viena de Miguel Pereira. Portanto, são uma série de equipas. E porquê 60? Porquê 60? 60 foi aquilo que me pareceu mais lógico, tendo em conta a grande procura e o grande interesse de muita gente após a primeira edição, para poder abarcar mais. Eu fiz uma breve pesquisa e, para terem uma ideia, estes 60 clubes abarcam, em termos de currículo, só da época 7, da época 7, têm no seu currículo a conquista de 44 taças e 35 campeonatos. Portanto, esta é uma das grandes elites do Ball Manager. Para terem uma pequena ideia, no topo temos, para além do Boca Juniors, que foi o vencedor da Liga dos Campeões, a supra-sumo das taças, temos o Grey Street, que ganhou 6 taças e o seu campeonato. O Relíquias ganhou 5 taças e o seu campeonato. O Foxtrot, 4 taças e o seu campeonato. O Jazz from Hell, o Ziggy, que já nos habituou a todos os feitos e mais alguns, começámos a nova época há 10 dias, já ganhou uma taça. Mas o Ziggy acho que consegue fazer tudo. O Ziggy lançou uma taça. São, O Ziggy não é só são isso. aqueles O Ziggy lançou uma taça amizade. a hora do almoço tem as meias finais e a hora de jantar já ganhou a taça. São um bocado Eusébio Cup. Exatamente. Uma taça. Uma taça dessa vez. Bom, mas de facto há aqui uma quantidade infinda de equipas formidáveis e outras que me vieram pedir, deixa-me entrar, tu não me deixas entrar, porque tu achas que eu sou fraco. Tu achas que eu sou fraco? Exatamente. Já começa a ser um medidor. Mas é muito giro. E eu pautei-me simplesmente, fui ver os planteios, fui ver aquela malta que tinha equipas mais fortes
e fui convidando, e de vez em quando há aqui surpresas, como é óbvio, mas acaba por ser um medidor muito bom dentro do Ball Manager, mas é preciso perceber isto. Há muito boas equipas que não estão a participar Muito na obrigado. segunda. Pá, ainda bem Não, bem mas quero aqui que lançar estás o a falar nos repto rabinhos. ao Hugo. Vamos criar, se calhar, a taça dos golfinhos para nós. Das Para o ano seremos tubarões, para já. É uma espécie de Liga Europa. Uma sardinhas, espécie taça de das Liga. sardinhas. A malta de contraposição aos tubarões diz que é as sardinhas, que é curioso, já agora lançou outra repto. E vocês que estão nestas andanças, isto era giro saber de onde é que vem o termo tubarões, porque eu já perguntei a vários colegas treinadores e ninguém me sabe explicar muito bem de onde é que vem o conceito do chamado tubarão, porque eu quando entrei, e era eu uma pequena sardinha, talvez uma petinha, Sim. e nessa altura a malta dizia-me, epá, vem os tubarões, cuidado que eles fazem isto e que fazem aquilo outro e não sei o quê. Epá, e eu de facto tenho conversado com muitos deles e há aqui malta espetacular, há aqui malta, Uhum. e acho que este fórum deve fazer também jus aos grandes tubarões, mas tubarões por mérito próprio. Sim, sim. Há aqui um deles, ou dois deles, que eu sei que eles são familiares, que merecem todo o nosso respeito. Epá, e são de uma humildade, e são gajos, são aquilo que a gente chama de gajos porreiros, que Uhum. é o Praia e o Chocapic. São duas das melhores equipas da Ball Manager. E Uhum. sempre que a malta fala com eles, os gajos falam com todos. Pá, há sempre aquela ideia dos tubarões, que não gostam de falar com ninguém e tal. Bem pelo contrário, é tudo malta porreira. O Juju também é outro treinador impecável. São tudo um conjunto de pessoas acessíveis que vale a pena destacar, porque outra posição ou outros, que nós sabemos muito bem que chegaram onde chegaram em termos de equipas, com as trafolhices da Exato. fruta. Exato. Todos Olha, nós sabemos. deixem-me que vos diga. Eu ia para dizer, eu acho que já sei de onde é que vêm os tubarões. Não digo- É que normalmente fala-se, o leão, o rei da selva e não sei o quê. Pá, e podiam falar nos leões, só que como o Sporting anda ali, são Olha. fraquinho, não é? Tinham de arranjar o Sabe rei quem é de o outro rei do sítio. mar? Pá, olha, O quem rei- é que é o rei dos o rei do mares? É mar. o tubarão. Viste o Sporting, Pronto, viste o então. Sporting. Vivi, está lá em baixo. O rei do mar, segundo a Wikipédia, são os golfinhos. Pronto. Mas Diz aqui que os tubarões têm medo de golfinhos. E que esse fenómeno já foi investigado num episódio dos Mythbusters, do Discovery Channel, em que há um tubarão que tem carne crua para atacar, carne de foca. Hugo. Hugo. E metem um golfinho ao pé da carne e o tubarão não ataca. pronto, vamos ter a Liga Europa então com taça dos golfinhos. Mas A taça dos golfinhos, e a taça dos golfinhos é que é. esta é a segunda edição da Taça de Tubarões do BM. Como correu a primeira? O vencedor foi o Jazz from Hell. Foi muito equilibrada, com muita malta, com muita malta a participar, com muita animosidade, com muita entrega. Eu acho que no início a malta entrou um bocadinho mais para ver como é que as coisas, como é que iam correr, as pessoas não falavam muito no início, mas depois percebeu-se uma grande animosidade e percebeu-se uma coisa muito gira. A própria Taça do Tubarão, ao juntar a elite, ou alguma parte da elite que tem disponibilidade, vulgo, moedas, para entrar na taça, acabou por fazer com que muitos dos que tinham mais conhecimentos começassem também a comunicar entre si, que é uma coisa que eu confesso que eu próprio não fazia no início. Eu entrei, verdade seja dita, por aquele que foi o carrasco dos Mighty Ducks hoje, que é o treinador Heinz, é só para não esquecer. Miséria. Eu entrei no BM, entrei no BM com a ajuda do meu grande amigo Heinz, e que foi campeão este ano, e dou-lhe os parabéns por isso mesmo. E de facto eu no início não conversava muito com as pessoas, jogava o BM mais por mim. E à medida que fui participando e que fui criando fóruns e que fui conversando e metendo veneno também a muita gente, porque eu também gosto de meter veneno, que é preciso. Há alguns artistas por aí andam.
E comecei a fazer muitas amizades e, sobretudo, comecei a ter muita gente chata que veio vender jogadores, ou Exato. veio vender jogadores que não valem nada por 10 mil, querem-me comprar jogadores de 4 milhões por 50 mil e ficam muito ofendidos quando eu digo que não quero vender. Opa, vende, Pararam na opa primeira lá semana de e jogo. tal. Claro, mas isso acontece um pouco, não é? Mas depois é malta que fica muito ofendida e que às vezes partem para o insulto, que é desagradável. Mas de facto, esta taça vejo que aproximou, sobretudo, aqueles que estão mais desenvolvidos e também um outro fórum que eu tinha criado antes, de discussão de medidas de alterar ao próprio jogo. Até a própria administração e os próprios moderadores ficaram de olho e comunicaram comigo. Portanto, estas coisas, quando são bem pensadas e bem organizadas, faz-se coisas giras Exatamente. e consegue-se fazer um ponto de ligação entre todos. Epá, por exemplo, eu vi com grande tristeza minha, mas confesso que já esperava, quando vocês relançaram este vosso fórum de discussão do BM e quando fizeram um post no jogo, eu percebi rapidamente que ele ia ser fechado, porque não condiz com as regras, portanto eu percebi logo, vamos lá ver quantos minutos é que isto vai ficar online. Ok. Ainda há esperança, estamos em negociações e ainda há esperança Acho que de fazem sair bem. desenvolvimentos. Acho que fazem muito bem, porque este fórum é giríssimo e, como eu disse, alargar isto a outras taças, como hoje estamos a fazer, e a poder falar de outros campeonatos, sem dúvida nenhuma. Se há um campeonato que merece destaque neste momento, é o Campeonato 103, que juntou nada menos que 9, 10 dos tubarões. Há malta que não gosta que se lhes chamem tubarões, mas vamos entender um tubarão como uma boa equipe. Já ouvi falar nisso e já houve conversas para Hoje, serem eles a verem no próximo programa. Um deles, é hoje foi a possível primeira ser jornada, esse hoje foi a mesmo primeira mundo jornada deles. o visado. Então, para a generalidade daquelas equipas que ficaram de fora, o tal cardume de sardinhas que anda aí no BM, mas que gostaria de fazer parte de uma terceira edição da taça, o que fazer realmente para ter direito a um convite, a esse convite especial? Basta falar comigo, basta simplesmente vir à minha equipa, mandar mensagem. Já agora, qual é que é o custo em coins? O custo, é o custo de uma taça normal. Eu acho que quem é sócio paga 200 moedas para quem não é sócio. Acho Para que é quem é 200 sócio é moedas, 50, porque isso não é Exatamente. determinado por quem faz a taça. É determinado pelas regras do próprio jogo. Portanto, são 200 dias. Epá, mas isso de ser vezes sócio é também tem os seus voltamos ao gastos. Tá? São 10, 15 euros. Mas Informe daqui a 103 dias posso entrar. Porque se nós formos a ver, por 10, 15 euros, vamos perguntar quem é que tem PlayStation e quanto dinheiro é que já gastou em jogos e rapidamente percebemos os dezenas de euros que a malta gasta noutras coisas. Mas são opções, ninguém pode Claro, criticar exato. ninguém por ser sócio ou deixar de ser sócio. Há muito bons jogadores Sim, claro. que têm aborrecidos. Eu acompanhei recentemente alguns clubes, nomeadamente um deles de topo, e que foi muito mal falado e que foi muito insultado aqui, e ele nem se faz ideia que foi o Luxus. O Luxus foi um dos, e o Sun Tzu do Art of War, foram dois treinadores que também, entre os muitos que se aborreceram com o jogo, e que já não sabiam o que é que haviam de fazer para mudar. Porque isto não é só uma questão, a malta pensa, enquanto se ganha, corre tudo bem. Não necessariamente. Eu tenho conversado com alguns treinadores que o facto de ganharem constantemente também Já traz começa a algum aborrecer. conhecimento. Dizer isto desta maneira parece estúpido, parece um adolescente que tem tudo e que não sabe o que quer da vida, quer dizer, tem tudo e ainda se queixa. Quem me dera a mim de poder estar no lugar dele. Mas isso não é verdade. Há treinadores com muito boa qualidade. Que efetivamente às vezes gostavam de ter mais competitividade e que entram num discurso legítimo dentro do Ball Manager para melhorar e para mudar as regras, para haver mais competitividade. Só que aqui chocamos sempre com a mesma questão de dar benesses a quem acabou de entrar, por contraposição àqueles que tanto batalharam época após época para chegar onde chegaram e que não fizeram trafolhices nenhumas. Não podemos dizer que são todos iguais, que não são, garantidamente que não são. Mas dizia eu, dois desses treinadores, do Luxo e do Art of War, quiseram fazer uma mudança de plantel, quer dizer, eu percebi que aquela mudança de plantel era uma espécie de renovar a motivação, uma maneira diferente, vendiam jogadores, compravam outros, pronto. Acho que é um bocado ao estilo do DVL. Também está na taça. Pronto. Mas mais gente fez isso.
E então o Luxus foi criticado, e ele nem sonha, que até alguns amigos vieram dizer, epá, oxalá que é extraordinário, pá, este sacana fingiu que ia desistir e agora anda a enganar a gente e espero que o gajo, espero que o gajo venda tudo por tudo e meia, que é para não ter dinheiro nenhum para comprar jogadores, ordinário. E eu, na altura, mandei uma mensagem ao Luxo e perguntei-lhe: "Epá, estão a ouvir dizer que este vestido estavas aborrecido?" Não, ele apenas respondeu: "Epá, olha, estou a pensar sair da elite do BM, estou a vender jogadores só para ver se ganho motivação." O Sun Tzu fez exatamente a mesma coisa, só que a malta interpreta isto como sendo para enganar os outros. Mas qual para enganar os outros? Isto é um jogo, a parte do jogo também tem a Claro, parte da exatamente. competitividade. Então, eu, se puder vender o meu jogador que vale 100 mil, se eu puder vender por 1 milhão, não o vendo. Claro que vendo, faz-me um sacana. Não, faz-me um bom negociador. Agora, Exato. há de haver aqui uns truques, e isso que era bom, falar com malta, como o Ziggy, conseguir cativar mais a atenção do Ziggy, cativar a atenção do Javelin e de outros, que já passaram ou que estão como moderadores e super moderadores, para fazer uma ponte de ligação, porque isto há aqui coisas giras que se podem pegar até a nível nacional, que não podemos esquecer que estamos perante um jogo que é de âmbito nacional e que eles próprios têm interesses financeiros nisto. Por Sim, isso, sim, sim. e o vosso programa, que tem pernas para andar e que tem um âmbito muito interessante de generalidade e de abertura para poder discutir este jogo e não só. Epá, e um jogo que entretém horas e horas e horas a fios, dezenas, para não dizer centenas de jogadores. Epá, é óbvio que isto tem aqui uma fonte sociológica por trás. Eu qualquer dia parece que estou a ver, permitam-me dizer isto, sem querer usurpar aquilo que é a gestão do vosso programa, de ter aqui o Júlio Machado Vaz a analisar a sexualidade do BM. Exato. Estou extremamente sexy. Eu, pronto, tudo bem, pelo menos pela voz, podia ser. Exato. Qualquer tal é seguro. Bom, Opa, isto está a ficar assim. Tá. Muito bem, olhem, não sei se vocês têm mais alguma pergunta a fazer. Caríssimo Saints, foi um prazer estar a falar contigo neste nosso programa. Com certeza vamos ter a oportunidade de falar no futuro, quanto mais não seja no início da terceira taça de Tubarões do BM. Onde certos e determinados golfinhos poderão participar. Já poderão fazer parte. Fica desde já a informação em primeira mão que todas as 3 equipas serão convidadas diretamente por mim Hugo, já para valeu a pena. estar na terceira edição. E o Mighty Ducks, nem que fique em último, não faz mal, será novamente. Não vai ficar. Oh, Bruno, se quiseres, pede aí um gajo vende um jogador só para jogar lá na taça dos tubarões. E volta aí. Não, queres postiga? Queres uma postiga? Eu para. É isso. Olha, empresta o postiga. É isso. Só para veres que o gajo é mesmo como eu estava a dizer. Eu, para dizer a verdade, Claro que não foste. nem sei se fui convidado, se não fui. Normalmente tenho sido convidado para muitos torneios e digo sempre que não, porque, para não estar a gastar coins. Não sei se foi este o caso, mas olhando agora olhando para a taça e para como está organizada, eu acho que se for convidado para a próxima pode ser que aceito. Sempre vai ser difícil. Só vou fazer uma pequena alteração, que vou seguir uma sugestão que me deram. Eu desta vez pus mais jogos semanais, mas na próxima serão 3 jogos por semana, que é para haver uma maior durabilidade dos eventos. Já percebi que esse é outro fator que interessa muito aos users. Gostam muito quando são eventos que são prolongados no tempo, em termos de prova. Exato. Sim, eu por acaso há bocado estava a comentar com eles que pensei que as taças eram só sempre grupos de 4 e só passasse 1 ou 2 e fossem muito menos jogos. E olhando agora para a taça, tipo, cada grupo tem 16 equipas. Cada jogador faz 28 jogos logo 15, na primeira. 15. Exato. Pois, para isso para essa quantidade de jogos, sim, vale a pena entrar numa taça. E aliás, eu não sei se foi, há quem diga que sim, podem ser rumores, mas há quem diga que eu fui dos primeiros, embora eu não esteja cá há 700 dias, como outros treinadores estão, mas há quem diga que eu fui dos primeiros, ou mesmo o primeiro, a fazer taças mais alargadas, porque precisamente pensei nesse pormenor, quer dizer, uma pessoa vai entrar com moedas, sejam 50 ou 200, para entrar numa prova, faz 6 jogos e aula que se faz tarde. Exatamente. E então comecei a fazer esses grupos e foi um sucesso. Eu lembro-me que na altura comentavam comigo
que alguém que lançava uma taça com 40, 50 equipas, mas sempre com 4 equipas por grupo, demorava 1, 2, 3, 4 semanas até conseguir completar o número de equipas para arrancar a taça. Eu lançava com 50, 60, 70 equipas e em 24, 48 horas caía lá tudo. E o pormenor era esse mesmo. Era o facto de permitir a qualquer equipa, boa ou menos boa, que possa pelo menos ter a oportunidade de ombrear com outras equipas e de fazer muito mais jogos, que acho que isso é muito mais interessante. E daí Exatamente. haver muito mais taças com todos os feitios possíveis e imaginários. E ponham os olhos também numa taça muito gira. Esta é mais redutora, mas também é interessante. Que é a primeira taça dos mundos. Não sei se já viram, existe uma taça que é a taça dos mundos, onde o mundo em que eu pertenço também está a participar. E que é uma taça que confere a possibilidade de cada mundo se propor para participar com 3 equipas de cada um desses mundos. Essa taça, Olha, é interessante. Epá, por acaso, estão a ver, somos e três. posso-vos dizer que aquilo é giro. Não vai dar. E por acaso quem coordena aquilo é o Hugo, mas é o Hugo do Big Bang. Uhum. Que ele é que lançou essa taça, onde quem quis propôs-se, entrou em contacto com ele através de mensagem, ele criou mensagem no fórum, porque nestas coisas há democraticidade, ao contrário do que outros podem pensar, e quem se quis propôs 3 equipas por cada mundo, e as 2 que serão piores classificadas irão descer de divisão, ou seja, já não participarão na segunda edição. Portanto, vocês, por que não, pelo vosso Mundo 9, mandem já uma mensagem para ele a reservar lugar, porque estas coisas geram muito interesse e de certeza que há mais malta a pedir. Portanto, subornem-nos. O meu mundo, Com tempo de antena. exatamente, eu vou-vos dar uma sugestão para ganhar jogos. Quando nós começámos nessa da primeira taça dos mundos, o meu mundo, que é o 18, aquilo estava a correr muito mal. E nós estávamos em penúltimo ou em último. Eu posso-vos dizer que fui ao fórum e comecei a oferecer grades de minis e minuins para toda a gente. Neste momento estamos em terceiro. Os cacauetes. Ofereçam grades de minis e minuins, ganham tudo. E aqui está já um programa também de serviço público, hein, para os nossos ouvintes também. E olha, não, e com marcas começam-vos a pagar e vocês fazem publicidade. Ora, exatamente. É 10%. Ótimo. Vai ficar uma boa pergunta. Há marcas de minuins? Os minuins têm marcas? Tem. Mas eu não posso dizer quais. Não pagaram o suficiente. Não tem. Minuim. Não vale a pena, senão Minuim nos cortam o espaço no YouTube. E no... Minuim.com. Vou inserir. Não, Google Chrome não conseguiu localizar. Está aqui o registro, a ideia, o registro do servidor Minuim. Mas pronto, termina assim a primeira rubrica Outros Mundos, com o nosso convidado especial, o Saints, treinador do Agarra aqui, se faz favor, organizador, fundador, inventor da segunda taça de Tubarões BM. Muito obrigado pela participação. Obrigado, meu pá. E até uma próxima oportunidade. Pronto. Obrigado, Saints. Até sempre. Obrigado.